Olá, turma. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade, certo? Sobre a Primeira Guerra Mundial, na qual a primeira questão diz o seguinte: em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que. Então, nessa questão, vocês iriam identificar o que gerou, né, a Primeira Guerra Mundial. A letra A diz o seguinte: a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. Já está errado porque, nesse período do século XIX, a estrutura do capitalismo estava se fortalecendo cada vez mais, né, com o neocolonialismo, as conquistas do território da Ásia e da África. Então, não era a letra A. A letra B, a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. Correto. Lembrem-se que nesse período estavam os países europeus tentando conquistar territórios na África e na Ásia, ou seja, uma busca de territórios para colocar seus excedentes, né, busca de novas matérias-primas, enfim, estavam desenvolvendo cada vez mais o capitalista. Lógico que algumas nações estavam conseguindo conquistar melhores territórios e outras estavam mais atrasadas. E isso começou aí a acirrar a disputa. E na sequência diz assim: a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Exatamente, corretíssima a letra B. Né, além do desenvolvimento do imperialismo e da disparidade entre os países europeus, o nacionalismo estava cada vez mais forte entre os países. E prevendo que iria acontecer provavelmente uma guerra, os países estavam tentando buscar se armar, né, na chamada corrida armamentista. Então, é a letra B. Letra C, o sucesso da política de apaziguamento. Isso não foi uma das causas, né, da Primeira Guerra Mundial. O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, assustaram a Inglaterra e França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra contra o inimigo. Não, né, porque o estopim da guerra foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Letra E. O desequilíbrio entre a produção e o consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. É errado, porque esse desequilíbrio entre a produção e o consumo serviu para quê? Para que os países europeus eles fossem buscar novos territórios na África e na Ásia, né, através do imperialismo. Então, não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Então, é a letra B correta. Segunda, Enem. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. O século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial na medida que difundiu as teorias socialistas? Não, né? Porque nesse período os países europeus, os países europeus eles não eram, a grande maioria não eram a favor das teorias socialistas, certo? Letra B, acirrou as disputas territoriais, correto, é a letra B, porque a gente está falando aí de busca de novos territórios na África e na Ásia, né, de imperialismo de vários países ali tentando buscar territórios, ou seja, essa disputa pelos territórios cada vez mais aumentou. Certo? Então, a letra B. Terceira, artigos do Tratado de Versalhes, né? A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de
exploração das minas de carvão situadas na bacia do Rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetos de guerra. E artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Bom, aí são trechos, né, do Tratado de Versalhes, que foi assinado entre os países envolvidos na guerra, após o final da guerra, né, que no caso colocou toda a responsabilidade na Alemanha e fez com que ela aceitasse todas essas medidas. Bom, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, letra A, encerrou a Segunda Guerra Mundial? Não, foi a primeira, né? Letra B, extinguiu a Liga das Nações? Não, pelo contrário, foi a partir aliás, o Tratado de Versalhes surgiu junto com as Ligas das Nações. Letra C, estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus? Não, não estimulou. Ele veio colocar toda a responsabilidade da guerra para a Alemanha. Letra D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Errado. E letra E. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Correto, a letra E, né? O Tratado de Versalhes impôs as duras sanções à Alemanha, que, como vocês viram aí nos artigos, mas também fez aumentar cada vez mais o nacionalismo, o amor pelo país, né, entre os alemães, principalmente através de Hitler, onde eles se reorganizaram as suas forças políticas, vendo aí o nazismo, fortalecendo o nazismo e dando início à Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a letra E. Quarta questão. À noite, arrastando-se pela cratera de projétil e enchendo a lama, observa como um enorme polvo. Chega a vítima, deitar-lhe a sua baba venenosa. Cega a volta dela, em terra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morrem da lama, como morrem de balas. Mas é mais horrível. A lama é onde os homens se afundam. E o que é pior, onde afundam as suas almas. A lama esconde os galões das divisas a apenas pobres bestas que sofrem. Vejam, ali, manchas vermelhas no mar de lama. Sangue de um homem ferido. O inferno não é o fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. O inferno é a lama. O texto escrito por soldados franceses, testemunho do que ocorria em 1917, é uma perfeita descrição da chamada Guerra de Trincheiras, né? No caso, era o local, as trincheiras foi as valas abertas pelos soldados, uma estratégia de guerra criada pelos soldados na época, para que eles se protegessem dos ataques dos inimigos e também conseguissem atacar. E ali eles permaneciam por vários dias, por meses, né? Chovia, a lama surgia ali, e eles muitas vezes, além das balas que o matavam, além eles morriam, os efeitos ali do frio, da lama, né, dos ratos que ali estavam, dos cadáveres que ali estavam. Então, a gente está falando aí da Guerra de Trincheiras. E quinta, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi, aí eu esqueci de colocar as letras, né, mas a letra A, o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, correto. Né, o início da guerra realmente aconteceu quando o príncipe austríaco foi morto na Sérvia, né, por um sérvio, e no qual aí a Áustria declarou guerra à Sérvia, e assim como a Áustria era aliada da Alemanha, a Alemanha entrou também na guerra, e como a Sérvia era aliada da Inglaterra, aí a Primeira Guerra Mundial acabou explodindo, surgindo, certo? Então, gente, é isso, a correção da atividade de hoje.
Na próxima aula, nós iremos para um novo assunto, né, daqui a 15 dias, que a próxima semana é a avaliação sobre esse assunto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida já sabem, só é me chamar.